você, está bem? Eu oro para que Deus o abençoe ricamente, que Ele esteja contigo, com a tua família, teus familiares, teus amigos. E neste momento vamos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus, focalizando especialmente a pessoa de Jesus, o seu trabalho, seus ensinamentos, as suas palavras. E dessa vez nós vamos meditar numa grande lição de fé que encontramos em Lucas capítulo 7, 1 a 10. Eu peço que você acompanhe, se for possível, né? Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse e curasse seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado as minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai. Digo ao outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Bem, queridos, vamos observar algumas lições muito interessantes que encontramos nesse texto da Palavra de Deus. Centurião era um oficial militar dos romanos. Ele comandava uma tropa. Mas este homem, ele tinha conhecido a fé dos judeus, a crença dos judeus, e ouviu falar de Jesus. Vamos nos lembrar que Romanos 10 diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então esse centurião, ele ouviu falar de Jesus, sem dúvida ele ouviu falar das obras de Jesus, das palavras de Jesus, e ele adquiriu fé. Vamos ver que tipo de fé. Bem, no versículo 3, diz assim: quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Bem, ele pensou que ele não podia ir a Jesus, porque ele era indigno, ele era um pagão no conceito dos judeus, né? E então ele pensou assim: bem, eu vou pedir aos judeus que vão a Jesus, porque eles são melhores do que eu, eles vão interceder por mim. E de fato foi o que aconteceu. Versos 4 diz assim: esses anciãos dos judeus, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência. Observem bem as palavras dos anciãos: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Observem que os judeus, eles haviam sido afetados por uma doutrina pagã de salvação pelas obras. Perceberam as palavras deles? Ele merece a sua ajuda, por quê? Porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Queridos, essa doutrina de salvação pelas obras é uma doutrina pagã e satânica. Nós diríamos também que é um vinho de Babilônia. Salvação pelas obras, méritos humanos diante de Deus, isto é paganismo. Por que eles falaram que ele merecia? Porque ele fez algumas obras em favor dos judeus. Diz assim: ele é amigo do nosso povo e ele mesmo
construiu a nossa sinagoga. Então, aquela crença de salvação pelas obras que foi criada por Satanás e foi assimilada pelos judeus é doutrina pagã, doutrina de Satanás. Por que Deus odeia esse tipo de salvação pelas obras? Note bem, se eu posso ser salvo, se eu posso merecer a salvação pelas minhas obras, eu não preciso de Cristo, está claro? Então os judeus tinham essa crença equivocada. Ele merece porque ele é nosso amigo e ele fez a nossa sinagoga. Bem, verso 6 diz que Jesus foi com eles. Agora observem bem o conceito do centurião, né? Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo... O conceito do centurião era totalmente diferente do conceito dos judeus. Ele que havia crido em Jesus, ele não se julgava merecedor de nada. Ele diz assim, Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Percebe a diferença? Os judeus falaram que ele era digno, que ele merecia, porque ele havia construído a sinagoga e era amigo dos judeus. Mas ele mesmo, o que ele falou? Não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e meu servo será curado. Agora ele reconheceu a sua indignidade e manifestou a sua fé. Falou assim, olha, Senhor, não precisa nem perder tempo de vir à minha casa. Eu sei que o Senhor é autoridade divina e o Senhor pode falar uma coisa e acontece. Aí ele usou o exemplo da sua posição como centurião, né? Ele diz assim, verso 7, por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor, porém diga uma palavra e o meu servo será curado. Estão observando a fé desse homem? Não precisa nem ir em casa. Algumas pessoas pediam que Jesus fosse em casa, pusesse a mão sobre o paciente e falasse algumas palavras. Ele não, ele falou assim, não precisa nada disso. O Senhor apenas fale uma palavra e o meu servo será curado. Agora ele usa a sua posição como comandante militar para comparar com o poder de Jesus. Ele diz assim, eu também sou homem sujeito à autoridade. Por exemplo, o centurião estava sujeito a oficiais superiores do exército, né? Como hoje nós temos assim, por exemplo, o exército tem lá o seu soldado, acima do soldado tem o cabo, acima do cabo tem o sargento, acima do sargento tem o tenente, acima do tenente tem o coronel, acima do coronel tem o general. Então, no exército romano também tinha essa hierarquia. E ele falou assim, olha, eu também sou homem sujeito à autoridade. Ele não era superior a certa classe de militares, né? E tenho soldados às minhas ordens. Então, ele tinha soldados subalternos a ele, né? E digo a este, vá, ele vai. Digo ao outro, venha, ele vem. E ao meu servo, faça isto, e ele faz. Perceberam aqui a fé do homem? Como ele cria que Jesus podia curá-lo, mesmo sem ir em casa, mesmo sem pôr a mão na pessoa, nem estar próximo. Jesus podia falar uma palavra à distância e acontecia. Por quê? Jesus é Deus. Jesus é autoridade divina. E ele reconheceu isso. Qual foi a reação de Jesus? Verso 9. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Irmãos, por que não? Como já mencionamos, os judeus eles tinham sido afetados pela doutrina pagã de merecimentos humanos diante de Deus, de salvação pelas obras. E eu pergunto, será que nós também não somos afetados por isso? Será que já passou pela sua cabeça que você, para receber a misericórdia de Deus, você tem de fazer alguma obra? Você tem de transformar a sua vida? Você tem de obedecer primeiro? É claro, queridos, que a obediência é muito importante, sem dúvida. As boas obras são muito importantes, mas não como mérito, elas são importantes como fruto da fé. Então Israel tinha sido afetado por essa ideia.
Inclusive foi mesmo mais por isso que rejeitaram Jesus. Jesus ensinava uma salvação baseada nos méritos de Cristo, não nos méritos próprios. Mas qual foi o resultado daquela palavra de Cristo? Verso 10 diz assim: e quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Perceberam? Jesus não foi à casa, Jesus não pôs a mão sobre a cabeça do enfermo, Jesus não orou com o enfermo, ele orou pelo enfermo. Isso é a diferença, né? Orar com a pessoa e orar pela pessoa. Então Jesus, como Deus, como Criador, ele tem poder de nos curar. Ele está no céu, no santuário, mas quando nós oramos pedindo a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão, ele nos atende e a sua palavra tem poder criador e poder transformador, poder regenerador. Queridos, eu sugiro que vocês releiam esse texto de Lucas 7, de 1 a 10, e faça-se uma autoanálise. O que é que eu preciso fazer para ser salvo? Interessante que na Bíblia mesmo aparece isso, né? O carcereiro de Filipos, o homem rico, os judeus de modo geral. Senhor, o que é que eu devo fazer para receber alguma coisa? É verdade que a religião cristã é uma religião de ação, mas a ação, o fazer, as boas obras funcionam como fruto da fé, como resultado da salvação. E aqui nesse caso, nessa experiência de Lucas 7, os judeus, eles mostraram como eles criam que aquele homem podia ser ajudado porque era amigo dos judeus e havia construído a sinagoga, quer dizer, pelas obras. Vocês entenderam por que Deus aborrece a salvação pelas obras? A doutrina satânica. Já mencionamos aqui, se você pode ser salvo, porque você é membro da igreja, porque você guarda o sábado, porque você é vegetariano. Se você confia nisso para a salvação, você está enganado. Tudo isso é importante, eu repito, tudo isso é importante. Obedecer aos mandamentos de Deus, ser fiel na devolução dos dízimos e ofertas, frequentar a igreja, ser pontual, não perder os cultos de quarta-feira, culto de oração, não perder os cultos de sábado, praticar uma dieta saudável, tudo isso é importante, mas não tem nenhum mérito. Você não vai ganhar o perdão divino porque você é vegetariano. Você não vai ganhar o perdão divino porque você guarda o sábado. Você vai ganhar o perdão divino baseado em duas coisas: arrependimento e fé. E observem que mesmo o arrependimento é obra de Deus em você, pelo Espírito Santo. Fé também vem de Deus. Lá em Romanos 10 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Querido, você percebeu aqui a importância da fé? Então esse homem que amava o seu servo, era um homem compassivo, né? Estava preocupado com a saúde do seu servo. Ele ouviu de Jesus, adquiriu fé. E agora, quando ele falou com Jesus: olha, Senhor, não precisa nem ir para a minha casa, eu não sou digno disso. O Senhor fala uma palavra e meu servo ficará curado. O próprio Jesus ficou admirado daquela fé. Ele falou assim: olha, eu nunca vi tamanha fé em Israel. E ele falou, o jovem foi curado imediatamente. O verso 10 diz assim: e quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Então, queridos, a religião cristã é a única religião que crê na salvação pela graça. Efésios 2, 8 a 10. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Queridos, meditem bem nessa palavra de Deus que acabamos de meditar.
Ela é fundamental para que você seja perdoado, para que você tenha paz com Deus e seja capacitado para fazer a vontade de Deus, para obedecer a sua palavra. Deus o abençoe ricamente. Amém. Eu quero trabalhar pro meu Senhor, levando a mensagem de amor. Quero eu cantar e orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Trabalhar e orar na seara do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Anelo cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, na seara do Senhor. Trabalhar e orar na seara do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Para quem queira trabalhar, haverá também lugar na seara do Senhor. Trabalhar e orar na seara do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor.